Boa noite, muita paz para todos, para todas. Então, vamos procurar realmente entender um pouco sobre essa questão do sofrimento com a ajuda da doutrina espírita. Eu gosto muito dessa prece constante lá dos Upanishads, que é um dos livros do Bhagavad Gita. Isto mesmo. E porque diz muito sobre esse tema que nós estamos abordando hoje. Quando então os Upanishads diz assim: Senhor, ajuda-me a transitar da treva para a luz, da mentira para a verdade e da morte para a imortalidade. E a gente sabe que a imortalidade é um dos pontos chaves ou um dos princípios básicos da doutrina espírita. E aí surge de imediato a pergunta: por que sofremos? Todos sabem por que sofrem? Sim ou não? Não? Querem saber? Então vamos entender melhor esse negócio, né? E aí, por que sofremos? Castigo divino é uma concepção normalmente antiga e que ainda hoje para alguns prevalece, porque entende todo o sofrimento como sendo uma punição divina. Mas quando nós estudamos o Espiritismo e vamos entendendo melhor as suas letras, a gente passa a compreender que o sofrimento faz parte do nosso planeta. E que dentro desse nosso processo evolutivo aqui na Terra, não tem como não haver sofrimento. Daí porque o porquê do sofrimento tem a ver com a faixa evolutiva do nosso planeta. Porque se formos olhar bem a classificação feita por Kardec em O Livro dos Espíritos, no capítulo sobre a pluralidade dos mundos habitados, nós vamos ver que aqueles mundos mais evoluídos, não digo o de regeneração para o qual nós estamos indo, mas os mundos superiores, celestes, divinos, não há mais a presença do sofrimento como nós concebemos. Ok? E aí, às vezes, também se pensa que a dor é um mecanismo da vida a serviço da própria vida, que é uma concepção que a doutrina espírita nos oferece para entender por que nós sofremos. Porque normalmente nós vemos a dor como punição divina, ou também para nós espíritas como karma. Mas nem toda dor é karma, ok? Por isso, quando Kardec questiona os espíritos sobre essas questões, principalmente qual o objetivo da nossa encarnação na Terra, eles vão afirmar que é o progresso, é a evolução. Tá? E que para alguns é missão e para outros expiação. Vamos entender já já esse termo. Mas, então, expiação, missão, mas o objetivo básico é a evolução. Aqueles que vêm com uma missão, a palavra está bem clara. São espíritos que já se superaram, que podem vir nos auxiliar no nosso processo de aprendizado. Aqueles que vêm em expiação estão de braços dados com a dor e às vezes com o sofrimento, por alguma razão. E entre essas razões, o item anterior, o processo evolutivo. Então, a dor, ela faz parte do nosso aprendizado. E por isso os espíritos, tanto Joana de Ângeles como Emmanuel, eles colocam essas metáforas para a gente entender melhor esse significado, quando diz que quando o homem poda, por exemplo, uma árvore, é como se houvesse sofrimento para a árvore.
Mas a árvore está pagando algum karma quando o facão lhe atinge? Não. Um animal, quando tem uma problemática mais séria, é porque é um karma? Também não. Porque a gente só consegue gerar karma a partir daquele momento que André Luiz coloca em Evolução em Dois Mundos, que nós conquistamos livre-arbítrio. E isso aí nós já estamos na fase hominal. Porque quando nasce o livre-arbítrio, nasce a responsabilidade pelo uso desse livre-arbítrio. E aí você pode gerar karma negativo como karma positivo. Uma pedra rolando no rio vai se burilando. É um karma? Não. Se pudéssemos perguntar à pedra se ela sofre com a parada de aresta, sim. Ela responderia que sim. Então, veja que a dor é um processo natural de educação da vida. Só que em alguns momentos ela vai funcionar também como um processo reeducativo, porque não passamos na prova e a gente retorna para poder se reeducar. E aí você tem a expiação. Porque os espíritos que vieram depois de Kardec acrescentam o termo também provação, onde a prova é quando o espírito escolhe, antes da reencarnação, junto com os seus guias, amigos, familiares, como vai ser a sua próxima existência, em função da sua ficha das reencarnações passadas. Então ele vai escolher as provas pelas quais vai passar, seja na área biológica, física, na área psicológica, mental, afetiva, financeira, enfim. Que provas ele precisa vivenciar. E na expiação é diferente porque é tipo assim, ele não tem direito a escolher, é compulsório. Você tem que passar por isso porque é a lei de causa e efeito funcionando. Livre-arbítrio, responsabilidade. Isso implica que quanto menos evoluído, mais estamos sujeitos à lei de causa e efeito do campo material da vida. Quanto mais evoluído, mais livre-arbítrio e menos atuação da lei de causa e efeito. Você tem uma liberdade de movimentação, mesmo que esteja encarnado. Por isso, quando a gente alcança esses níveis de maior evolução, ou espíritos que estão entre nós em processos, às vezes, que a gente acha assim, muito aflitivos, a dor, para eles, tem um significado totalmente diferente que tem para nós. Daí porque, na faixa dos mais embrutecidos, normalmente a dor física faz com que o indivíduo reaja de uma forma intensa, agressiva, violenta, porque nessa faixa de evolução nós estamos mais para uma reação animal do que propriamente uma reação mais humanizada. Um outro indivíduo mais, digamos assim, de um outro nível de evolução, em função da sua consciência, do seu despertar de consciência, ele tem a percepção da dor, ele sente, mas a reação é diferente. Totalmente diferente. Não é que não esteja sentindo, está. Mas há uma conformidade, há uma resignação, há uma educação em lidar com a situação. Porque talvez haja um nível de compreensão do significado de tudo aquilo e como deve se proceder naquele instante. E aí não sabemos senão pela nossa faculdade de recepção o que nos acontece, já dizia Pitágoras. Então, como nós sentimos, como nós recebemos? Ok? Por isso, quando Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei, significa que aqueles que estão aflitos e buscam-no, encontram a consolação. E aqueles que estão na mesma aflição e não buscam, não têm a consolação. Então, todos nós já tivemos experiência com nós mesmos, no ambiente familiar ou de colegas, de pessoas com reações as mais diferenciadas com relação a uma mesma problemática de saúde.
Isso tem a ver com esse nível de consciência da pessoa, aonde ela chegou. Por exemplo, como nós lidaríamos com uma situação como a de irmã Dulce, que dormia praticamente numa cadeira de balanço de madeira desconfortável e talvez 2 horas por noite, e com dificuldade de respirar. Magrinha que era uma coisa, mas tinha uma força porque botava um mendigo praticamente nos ombros e levava para o seu hospital. Como é que nós lidaríamos com uma situação dessa? Aí, às vezes, eu fico pensando, é apenas uma hipótese, né? É o karma negativo dela? Não, às vezes pode ter sido a opção dela, de vir naquela circunstância para nos ensinar força, fé, resistência e assim por diante. Olha o Chico Xavier, né? Pereba, como se dizia antigamente, na cabeça. Problema nos olhos. Problema cardíaco. E, no entanto, era o doce de pessoa. Aí a gente se pergunta assim, se eu tivesse tudo isso, como é que eu faria? Teria aquela docilidade de um Chico? Não. Mas é lógico, ele chegou ali depois de várias e várias experiências. Assim como nós hoje estamos no nosso caminho de sofrimento, nesse processo como a pedra no rio se burilando, como diamante bruto, que vai sendo trabalhado para que mostre o seu brilho. É aquela escala espírita apresentada por Kardec no Livro dos Espíritos, onde você vai sair das faixas mais primitivas para alcançar a faixa máxima, que é a de espírito puro. Quer dizer, o diamante todo limpo e já brilhando. Então nós teríamos aqui, com base em Joana de Ângeles, no livro Plenitude, onde ela faz essa análise aprofundada sobre o sofrimento, com base justamente na filosofia budista, acrescentando aí uma interpretação espírita para determinadas questões, com base tanto no Espiritismo como no próprio Evangelho do Cristo. Então, é castigo divino? Não, não é. Deus não tem necessidade de castigar ninguém. E isso porque ele criou simplesmente leis que regem o universo. Por isso nós temos a lei do livre-arbítrio, mas também temos a lei de causa e efeito, onde você é livre para semear, como afirmou Jesus, mas tem a obrigatoriedade de colher o que você semeou. É simples. Se eu planto tomate no quintal, eu vou colher tomate. Se eu planto feijão, vou colher feijão, e assim por diante. Por isso Jesus é taxativo no seu evangelho quando faz essa afirmativa. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então já sabemos que não é castigo divino. É resultado da evolução do nosso planeta onde temos ainda a necessidade da presença da dor. E a dor é um mecanismo da vida a serviço da própria vida, afirma Joana de Ângeles. Não sabemos senão pela nossa faculdade de recepção o que nos acontece. Eu colocaria também de uma outra forma, tudo que nós vemos no mundo é uma questão perceptiva, é como eu vejo. E como eu vejo tem a ver com o nível de consciência que eu já alcancei. Então, se eu tenho uma visão mais difícil de perceber as coisas, vou ver meio borradas. Aquele que tem uma visão mais nítida vai ver mais nitidamente, e assim por diante. Então, quando o indivíduo não enfrenta os seus medos, o que é que normalmente acontece? Põe suas responsabilidades nas costas dos outros. Vê se faz sentido para vocês. Sente-se perseguido por todos. Coloca-se como rebelde, mas não realiza seus sonhos, porque fica na reclamação e na rebeldia. Aceita situações tóxicas por absoluta falta de opção. Mas essa falta de opção é a percepção do indivíduo. Não respeita a si mesmo nem aos outros. E repete dia após dia os mesmos atos de sua vida.
E continua a mesma reclamação. É aquela pessoa que faz um bolo e diz que o bolo está muito doce. Aí vai repetir a receita e bota a mesma quantidade de açúcar. O que é que vai acontecer? Vai continuar reclamando que o bolo está doce. E aí vai pôr a culpa no doce, no açúcar. Mas nunca vai assumir a responsabilidade que tem a ver com a sua escolha de botar menos ou mais açúcar. Então isso aqui para a gente refletir que muitas vezes nós não queremos dar essa olhada para nós mesmos, para a gente entender as possíveis causas dos nossos sofrimentos e que estão em nós. Mesmo quando os outros, de uma certa forma, têm a ver com essa história. Mas tem a ver porque a causa principal sempre se encontra em nós. Sempre. E enquanto nós não tivermos esse olhar cuidadoso para dentro, para ter essa percepção, a fim de que a gente possa extrair a causa do sofrimento. Porque muitas vezes a gente fica atrás dos paliativos, de aliviar, mas a gente não vai e arranca a causa profunda do sofrimento. Porque para isso você precisa ter esse autoconhecimento, disciplinar o pensamento e a vontade para chegar a um resultado que você pretenda. Daí porque a presença constante da violência, da rebeldia. E aí conta um velho sábio, melhor voltar aqui, que havia um fazendeiro, tinha um casebre, 2 filhos, vivia com a esposa, e ele tinha uma vaquinha. E ele vivia ali da vaca. E um dia um homem santo ia passando por ali e lhe pede abrigo para poder pernoitar. E ele gentilmente cedeu a sua casa, colocou uma esteira, não tinha outra forma de acomodá-lo, lhe serviu boa refeição, e o homem curioso perguntou como é que ele vivia ali e tal, e ele diz que tinha uma vaquinha, tirava o leite da vaca, do leite fazia uma manteiga, fazia um requeijãozinho, um queijo e tal, e a sobra levava para a feira, vendia para transformar em outros víveres. No que amanheceu, o homem de partida vê que a propriedade era imensa, mal cuidada, cheia de mato. Mas por que você não cuida desse terreno e produz outras coisas? Mas para que? A vaquinha está nos atendendo bem. Tá bom. E esse homem santo estava acompanhado de um jovem discípulo, um aprendiz. E quando iam embora, eles se deparam a uma certa distância já da casa com a vaquinha. E aí o mestre pede ajuda ao discípulo, pega a vaca e começa a conduzi-la para longe da propriedade. E quando chega num precipício, joga a vaca lá embaixo. O discípulo ficou assustado com aquela postura do mestre. Mas, mestre, era a sobrevivência do homem. E o senhor matou a vaquinha dele. Vamos seguir viagem. E seguiram. Os anos se passaram. Aquele jovem discípulo tornou-se mestre. E voltando por aqueles mesmos caminhos, vê uma propriedade enorme, iluminada, com segurança na porteira, e fica, mas não é a mesma propriedade. Deve ter sido vendido o terreno. E aí pede abrigo, como seu mestre anos atrás havia feito. E lá chegando diz, olha, eu já penotei uma vez aqui com meu mestre e tal, e o dono da propriedade, com chapelão na cabeça, botas, cinto de cowboy, tudo que tinha direito. Aí eu me lembro, mas como assim? Fui eu que recebi vocês. Mas que mudança é essa? Me explica. Vou explicar direitinho. Depois que vocês partiram, nós fomos procurar a vaquinha para tirar o leite. E achamos a vaquinha morta no precipício. E agora? E aí eu me lembrei do que o mestre disse, por que você não planta outras coisas? E começamos a capinar e a plantar, capinar e a plantar. E tudo que plantava dava. E hoje está essa fartura. E eu já não tenho mais só uma vaquinha. Eu tenho 100 cabeças de gado.
Aí o discípulo entendeu a filosofia do mestre de matar a vaquinha, né? Isso quer dizer que, às vezes, a gente está com a vaquinha da gente só tirando leite e está bom além da conta. Agora eu pergunto, quem teria coragem como mestre de matar a vaquinha? Para ir atrás de outras opções. Então não é fácil. E às vezes, quando a gente não consegue matar a vaquinha, a vida vem através da dor, do sofrimento, provocar essa revolução, essa mudança. Dessa forma, os fenômenos da vida podem ser comparados a um sonho, um fantasma, uma bolha, uma sombra, ou uma orvalhada cintilante ou um raio luminoso, e como tal, deveria ser contemplados. Então, como olhamos os fenômenos da vida? Com que olhar dessa frase de Buda? Como essa coisa iluminada, mesmo que nós estejamos sofrendo? Ou estamos olhando dentro do círculo da rebeldia, da revolta? Porque às vezes a gente diz que aceita, que estamos resignados, mas não há alegria nisso. Daí nós, espíritas, na minha percepção, temos uma ideia equivocada de que nós sofremos porque é um karma negativo, tem que sofrer e pronto. Mas Emmanuel vem e faz uma colocação numa de suas mensagens dizendo assim: não basta sofrer. Não é isso que a providência divina quer. A questão está em como você sofre. Porque tem muita gente hoje no mundo sofrendo, mas revoltada. Então o sofrimento não está fazendo aquele burilamento que deveria fazer. É por isso que muitas vezes espíritos missionários vêm na dor, no sofrimento, para ensinar aos outros. Me lembro uma visita, frequentava a juventude na época do Caminho da Redenção em Salvador, e fomos visitar a colônia de leprosos, de hanseníase, lá em Salvador, em Águas Claras, porque todo dia 1º saía uma caravana da Mansão do Caminho, com víveres, lembretes, presentes, para levar para lá. E para encurtar a história, fazia-se grupos e iam nas casas lares dos leprosos. E aí houve um lar onde, quando entrou, e você entrar num lar desse, é cheiro de remédio, cheiro de podridão, porque quem tem lepra, o corpo vai apodrecendo com a pessoa em vida. E aí quando se entra num lar, todos sentem perfume de rosas. Quando nos reuníamos depois no pátio para fazer a prece de encerramento, aí se perguntou de volta, por que naquele lar a presença daquele cheiro de rosas? E aí ele explica que aquele casal que estava ali reencarnado não era uma expiação. Eles pediram para vir na lepra para ensinar paciência, compreensão, fé, persistência aos outros que ali estavam residindo. Então, vamos desmanchando aquela ideia de que todo sofrimento é um karma negativo, é uma expiação. Não, pode ser uma solicitação que foi pedida para poder auxiliar aqueles que caminham consigo. Ao tempo que, às vezes, também é uma prova, porque se sai vitorioso, você avança mais ainda. Então, vamos dizer assim, todos nós somos missionários do bem, do amor, onde quer que nós estejamos. Mas somos missionários com M minúsculo. Se anime, não. O M é pequeno, né? Mas todos somos missionários, de alguma forma. Dessa forma, nós vamos vendo que existem vários tipos de sofrimento, segundo o budismo. E aí Joana vai nos mostrar, com base nesses estudos por ela feitos, que existe o sofrimento do sofrimento, que pode ser físico, em função da fragilidade do corpo.
Então, se a gente está num corpo físico aqui na Terra, é um corpo frágil, que vai se deteriorar, que vai perder energia, que vai ter problemas mais tarde. E umas pessoas mais do que outras, onde vai vir os sofrimentos decorrentes dessas dores físicas, em função desse comprometimento das células, dos órgãos, dos aparelhos, enfim. Acrescido a isso, o nosso karma negativo, que pode cair de carona. Por isso, um cirurgião uma vez me disse assim: Joel, você sabia que estudos mostram que todos os homens vão ter câncer de próstata? Calma. Mas depois dos 100 anos. Porque os estudos mostram que é para ter. Por isso as recomendações, periodicamente a gente está checando e assim por diante. Né? Porque tem um homem que diz que é tão mais que não faz o exame de próstata, o de toque, né? O de sangue ele vai. Mas tem que mostrar que é mais para fazer mesmo. Então, dessa forma, veja vocês, é uma coisa natural do biológico. Então, a idade vai chegando, vai surgindo as complicações e assim por diante. Tudo dependendo do tipo de vida também que nós tivemos, da hereditariedade ou também do nosso karma. É um somatório de circunstâncias determinando como vai ser. Daí porque Emmanuel também tem uma outra colocação interessante, que ele diz assim: independe da idade física o momento em que nós vamos vivenciar determinadas experiências no campo da dor. Pode ser na infância, na adolescência, na fase adulta ou na velhice. Porque quando a gente vai chegando na velhice, mas a essa altura do campeonato, mas faz parte, não tem idade. E a gente não pode esquecer que a tônica principal para nós é o espírito é imortal. E aquilo que acontece, principalmente na velhice, vai influenciar nas próximas reencarnações. É da vida. Então, pode ser também mental, e a pessoa desenvolve uma certa sensibilidade mais acentuada para os desajustes. E aí vem os desequilíbrios, os mais diversificados na área mental, que pode ser por uma predisposição genética somada à sua ficha kármica de ordem negativa das experiências passadas. Porque aí traz consigo os fatores que predispõem ao problema, e aí surge na existência atual os fatores que vão desencadear a problemática. Por isso, de uma certa maneira, os espíritos afirmam que toda doença, na verdade, é da alma, porque é a alma que fragiliza o corpo para o adoecimento. Porque mesmo adoecido, se a alma tem um nível de consciência bacana para lidar com isso, ela controla a situação. Como a gente viu agora recentemente, Divaldo, com 97 anos, ficar curado do câncer. Agora, houve sequelas? Houve. Ele não morreu do câncer propriamente. Tá? Então, o que é que acontece? É a mente interferindo no organismo físico. Como André Luiz demonstra nos seus livros, principalmente A Evolução em Dois Mundos, como as pesquisas médicas hoje também averiguam essa interferência da mente sobre o corpo. Daí o sofrimento do sofrimento, que pode ser físico ou mental. Daí porque a doença é resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que aciona. Tudo tem a ver com o espírito. Me lembra Paulo de Tarso, no livro Paulo e Estevão, quando ele indo preso para Roma, o navio naufraga, e vão se abrigar numa ilha, repleto de selvagens ali da localidade, chovia muito, né? E aí colocam ele como preso, algemado, para ir pegar gravetos para fazer fogueira, para poder se aquecer. E nisso uma serpente morde ele. E era a serpente mais perigosa que havia ali na região. Ele passa a noite em febre, estertorando na febre, e de manhã estava bom, saltitando, e todos ficam pasmos. Como é que ele conseguiu?
porque não era para conseguir. É a mesma coisa de uma pessoa hoje ser morta por uma cascavel, não receber um antídoto e depois ficar viva. Aí, que explicação nós teríamos? A mente dele, a fé dele era tão grande no Cristo que criou o antídoto para combater o veneno da serpente. Então, dessa forma, toda doença, esse texto quer nos mostrar isso, provém de nós mesmos, da nossa mente adoecida ou da nossa alma. E aí a gente gera, quando essa mente está adoecida, os vírus mentais, as bactérias mentais e emocionais. Daí porque a conduta moral e mental do indivíduo, quando cultiva emoções de irritabilidade, de ódio, de ciúme, de rancor, as dissipações as mais diversas impregnam o organismo, o sistema nervoso com vibrações deletérias que bloqueiam áreas por onde se espraia a energia saudável, abrindo campo para a instalação das enfermidades, graças à proliferação dos agentes viróticos degenerativos que ali se instalam, segundo Joana de Ângeles. Então vejam que André Luiz também dá notícia dos vibriões mentais, das bactérias mentais que nós criamos, e às vezes ficamos infestados por ela, porque toda doença vem, consequentemente aí, da mente para o perispírito, para o corpo físico. Aqui ninguém se irrita não, né? Ninguém tem ódio, ninguém tem mágoa. Só pouquinho, graças a Deus. Então veja, aí a gente pensa, então como é que vai ser? Não vou ter raiva nenhuma? Mágoa nenhuma? Já virou santo, né? Vai para onde? Vai para o céu. Mas e aí? A questão não está em você ter essas emoções, é o que você faz com elas. Porque é como aquela espírita que dizia que tinha tanto ódio do ex-companheiro, mas tanto ódio que não o perdoaria nem na próxima reencarnação. Eu digo, isso é que é ódio, viu, meu? Hein? Então, dessa forma, o que é que passa a acontecer? A gente vai percebendo e vai alterando essa forma de ser, que é a percepção da causa do sofrimento, para que a gente possa, com isso, né, ir eliminando essa causa e criando novas causas para a saúde. Porque às vezes é assim, eu mudei tanto e não estou vendo o resultado, porque o resultado às vezes demora para chegar. Você toma um remédio hoje e já quer ficar curado amanhã? Não, tem um tempo. E há aquelas situações onde o resultado final você só vai perceber em reencarnações futuras. Então, dessa forma, nós temos também o sofrimento da impermanência das coisas. É o ter e o ser, o que é mais importante. Daí, filósofo é todo aquele que consegue perceber aquilo que é permanente e imutável. Quem é filósofo aí, levanta a mão. Não somos filósofos, porque a gente confunde muito aqui. Então, e hoje a gente vive mais para o ter do que para ser, até mesmo nós espíritas. Porque, diante de determinadas questões, é a hora de colocarmos esse princípio de sermos espíritas em ação, de sermos cristãos. E não de fazermos aquela afirmativa, como já costumamos ouvir, peraí, religião lá, negócio cá. Oi, entende? Não é para misturar? Como é que é? Então tem que ter uma forma de você se definir onde você está. Porque um dos principais papéis do espiritismo é a mudança social. E a mudança social só vem com a mudança comportamental do indivíduo, na forma dele perceber a vida e perceber as coisas. De que adianta um chefe rude e irado que se torna espírita e continua rude e irado? Mudou nada. É aquela questão, tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria. Porque a sabedoria vem quando o conhecimento serve para você provocar mudanças.
Então, saber ou perceber bem o que é permanente e o que não é permanente. Aí tem uma frase de Marcos Prisco no livro Momento de Decisão, que ele diz assim: o aparente silêncio dos céus é pobreza dos seus ouvidos. O aparente vazio dos céus é uma ilusão de ótica. Porque se a gente olhar para o céu, a gente só vê nuvem e o sol durante o dia, ou então as estrelas e às vezes as nuvens, se tiver claro. Mas é só isso que tem lá? O mundo dos espíritos está lá, mas a gente não vê. Então o que é permanente, o que não é, o que a gente está vendo está aqui. Então tem um caráter de permanência para nós, porque é mais fácil, porque alcança os nossos sentidos físicos. Mas quando vamos entendendo o Espiritismo, a gente olha um pouco mais além, mesmo que a gente não veja, mas outros viram e nos relataram o que estavam vendo. E aí o sofrimento que também surge dos condicionamentos da educação incorreta que recebeu, a convivência social, às vezes pouco saudável, que vai fazer com que surjam os chamados agregados físicos e mentais totalmente contaminados. Então, quantas vezes nós somos influenciados por essa educação? Quantas vezes nós, depois, na fase adulta, temos que revisitar essas páginas do passado, da infância e da adolescência, para se desfazer desses condicionamentos. Não é naquele sentido de que quem condicionou porque queria condicionar de uma forma equivocada. Nem sempre. Tá? Porque às vezes eram o que tinham para dar. Outros não, tinham a intenção realmente de fazer o que fizeram. Isso para a gente não ir para aquela visita aos pais que eles são responsáveis, os avós são responsáveis até um certo ponto. Porque como ensina a constelação familiar, precisamos respeitar quem veio antes de nós. Mesmo que tenham dado de uma forma equivocada, mas deram. Então, às vezes, o sofrimento decorre dessa falta de percepção mais aclarada pelos condicionamentos que nós temos. Eu me lembro de uma situação tipo assim, aquela menina cresceu, já adolescente, a mãe ouvindo que homem não presta, homem não presta. Ouviram esse negócio? Não. Já? E aí ela, mulher feita, casamento não dá certo. Minha mãe já dizia, homem não presta. E por aí vai. Você vê que aí foi condicionada a pensar assim, será que todo homem do planeta não presta? Não é possível. Não é? Ok? Tudo bem, gente, até aqui? Vamos lá. E aí nós temos os valores invertidos por essa percepção defeituosa, né? Porque o imediato, o vulgar, o poder transitório, a força, tem a voz de lei, como acontece na atualidade, nesse momento de transição. E que é desafiador para nós, como diz Joana de Ângeles, estar nesse mundo, nessa reviravolta da transição planetária, por essa inversão de valores e assim por diante. E se a gente não tomar cuidado, nós somos arrastados nesta grande onda. Então o homem vive na Terra sob a ação dos medos. Medo da doença, medo da pobreza, medo da solidão, medo do desamor, medo do insucesso, medo da morte. Oh, mãe, me ajuda aqui. Esqueci da bateria. Onde é que a gente tem uma tomadinha para a gente ligar? É o medo do computador apagar. Então, são vários e vários medos que nos visitam. Tem um medo de muita coisa. E tem gente que ainda tem medo de ter medo de algo. Mas o medo faz parte da nossa vida. É ruim ter medo? Não. Na medida certa. Okay? O problema é quando ele extrapola a linha da normalidade e faz você perder o chão. Tá?
E às vezes esses medos têm a ver com as nossas experiências atuais, assim como pode ter a ver também com experiências passadas, tá bom? Então é importante a gente parar e pensar. Eu costumo dizer assim, medo você só vence enfrentando, não tem outro jeito. Assim como o sofrimento, você só passa por ele se você é radicado. Não tem outro jeito. Para entender o porquê ele está ali, e se pode ser retirado. Senão você aprende a conviver com ele. Como a irmã Dulce aprendeu a conviver com os problemas que tinha. Madre Teresa com os problemas que tinha no coração. O Chico com os problemas que tinha no coração, na cabeça e nos olhos. Fora outros. Tá? Então, o sofrimento devido às causas anteriores da existência, à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez outros sofrer. Leiam capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. Existem sempre as duas. Então, na origem dos sofrimentos, nós temos os kármicos e as emoções perturbadoras, onde os kármicos, de uma certa forma, já vimos. São as provações, as tendências, limites, possibilidades, sob controle, dores que são suportáveis. Sugeridas pelos mentores, a ficha de evolução, possibilidade de vitória, conforme já explicamos nas provações. Então, toda aprendizagem propõe esforço para ser assimilada, e toda ascensão exige o contributo da persistência da força e do valor moral que a pessoa, porventura, tenha. A expiação aí vai estar presente nas paresias, nas limitações orgânicas e mentais, as patologias congênitas sem equilíbrio, certos tipos de loucura, de cânceres, de enfermidades degenerativas. São impostas, irrecusáveis. É a medicação eficaz, é uma cirurgia corretiva para o espírito no processo da reencarnação. Então, se a pessoa vivencia algum tipo de situação dessa e se revolta, ele só agrava a problemática. Okay? Então, as expiações apenas busca recuperar o equilíbrio perdido, reconduzindo o delituoso à situação em que se encontrava antes da queda. Por isso, Jesus não curou todos, só aqueles que tinham o seu karma negativo cessado, ou reencarnaram para ajudá-lo no processo. Ok? Ele não curou todos. Porque quando alguém lhe pedia para curar, ele tinha a capacidade de analisar a ficha kármica do indivíduo. Se merecia ou se não merecia, se estava na hora ou se não estava na hora. Então, dentro da origem dos sofrimentos kármicos e emoções perturbadoras, nós vamos ver os fenômenos psicológicos também, onde vai acontecer a perda da identidade, do senso de humor, a ausência de liberdade para determinadas movimentações e as emoções perturbadoras na área do desejo, do ofuscamento, do ódio e da frustração, que aqui seria motivo para uma outra conversa. Cada item desse, né? Então, como é que está o nosso desejo? O que nós desejamos? No Evangelho tem uma frase que diz assim: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Entenderam? Onde está a nossa linha de interesse? Nosso coração vai estar aí. E aí nós vamos realizar toda uma construção mental em cima disso. Tá? O ofuscamento tem a ver com o orgulho, com o egoísmo da pessoa. O ódio, por si mesmo, já se diz. Quem guarda ódio no coração, guardou. Ok? Importa daqui para frente. Tá? Porque a vida funciona assim. Você não tem que ter esse olhar para o ontem no sentido de ficar nele. Mas, na verdade, saber aproveitar as oportunidades que tem hoje, tendo em vista o futuro. É assim que funciona a evolução. E a frustração, todos nós temos frustrações na vida, não tem como ser diferente. Então, o amor é o antídoto
para todas as causas do sofrimento, por proceder do divino psiquismo, que gera e sustenta a vida em todas as suas expressões, mas o amor no seu mais alto significado. Ok? Daí porque a gente conhece bem aquela frase, né? De que a dor é inevitável. Conhece? É inevitável? Não, ela vem. Você pode até evitá-la ou amenizá-la com o uso das medicações necessárias ou das terapias necessárias. Agora, o sofrimento é a forma com que você lida com a sua dor. Por isso ele é opcional. Então, como eu sofro as experiências da minha vida, como eu sofro as frustrações da minha vida, como eu sofro as deficiências que eu tenho dentro da existência, em que área for, que dimensão da vida for, desde a financeira, da saúde, da área afetiva, profissional, o que for, como eu lido com tudo isso. E aí vamos nos esforçando, graças ao Espiritismo que vai nos clareando as ideias para entender, olha, isso aqui é o meu karma negativo, ou então é a minha necessidade evolutiva. Por isso, resignação e fé para poder seguir adiante e alcançar aquela posição de harmonia interior, independente das circunstâncias externas em que nós estejamos mergulhados. Muita paz.